Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Os quatro. Tem que haver uma resposta. Qual é a resposta? Deter os partindianos. Um deles. Sim, são eles a peça que falta. Pressione os aletianos a destruí-los de uma vez antes que aquele obtenha seu poder. Ele vai formar uma ponte. Extraído do diagrama. Tábua do assoalho 17. Parágrafo 2. Cada segunda letra começando com a segunda. Dalinar estava parado na escuridão. Ele olhou em volta, tentando lembrar como havia chegado àquele lugar. Nas sombras, via móveis. Mesas, um tapete, cortinas de azir com cores extravagantes. Sua mãe sempre sentiu orgulho daquelas cortinas. Minha casa, ele pensou. Do jeito que era na minha infância. Antes da conquista, antes que Gavilar. Gavilar não tinha morrido? Não, Dalinar ouvia a gargalhada do irmão na sala ao lado. Ele era uma criança, os dois eram crianças. Dalinar cruzou a sala sombria, sentindo a alegria difusa da familiaridade. De coisas que eram como deveriam ser. Ele havia deixado suas espadas de madeira lá fora. Tinha uma coleção, cada uma talhada como uma espada fractal. Já estava grande demais para brincar com elas, naturalmente, mas ainda gostava de tê-las. Como uma coleção. Ele foi até as portas da varanda e abriu-as. Foi banhado por uma luz cálida. Um calor profundo, envolvente, penetrante. Um calor que atravessou sua pele até seu âmago. Ele fitou aquela luz, mas não foi cegado. A fonte era distante, mas ele a conhecia. Ele a conhecia muito bem. Sorriu. Então despertou. Sozinho em seus novos aposentos em Uritiru, um quarto temporário até que vasculhassem a torre inteira. Uma semana havia se passado desde que chegara àquele lugar, e as pessoas dos acampamentos haviam finalmente começado a aparecer, trazendo esferas recarregadas durante a grande tormenta inesperada. Eles precisavam muito de tais para fazer o sacroportal funcionar. As pessoas dos acampamentos chegaram na hora certa. A tempestade eterna ainda não havia voltado, mas caso se movesse como uma grande tormenta comum, deveria chegar em breve. Dalinar ficou sentado na escuridão por um breve momento, contemplando o calor que experimentou. O que havia sido aquilo? Era um momento estranho para receber uma visão. Elas sempre vinham durante as grandes tormentas. Antes disso, quando sentia uma chegando durante o sono, a visão o despertava. Conferiu com os guardas. Nenhuma grande tormenta estava caindo. Contemplativo, começou a se vestir. Queria ver se conseguia chegar ao teto da torre hoje. Enquanto caminhava pelos corredores escuros de Uritiru, Adolin tentava não mostrar quão perplexo se sentia. O mundo havia simplesmente se movido, como uma porta nas dobradiças. Alguns dias atrás, seu noivado causal era o de um homem poderoso com uma descendente relativamente menor de uma casa distante. Agora, Shala talvez fosse a pessoa mais importante do mundo, e ele era. O que ele era? Levantou sua lanterna, então fez algumas marcas com giz na parede para indicar que havia passado por ali. A torre era enorme. Como se mantinha de pé? Provavelmente poderiam explorar a área durante meses e não abrir todas as portas. Ele havia se lançado no trabalho de exploração porque parecia ser algo ao seu alcance. Isso também, infelizmente, dava-lhe tempo para pensar. E não gostava de quão poucas respostas havia encontrado. Ele se virou, percebendo que havia se afastado muito do resto do grupo de batedores.
Fazia isso com uma frequência cada vez maior. Os primeiros grupos das planícies quebradas haviam começado a chegar e precisavam decidir onde abrigar todo mundo. Eram vozes que ouvia à frente? Adolin franziu o senho, então continuou descendo o corredor, deixando sua lanterna para trás para não entregar sua aproximação. Ficou surpreso quando reconheceu uma das pessoas falando, mais adiante no corredor. Era Sadeias? Era, sim. O grão-príncipe estava junto de seu próprio grupo de exploradores. Adolin amaldiçoou em silêncio o vento que havia persuadido Sadeias, logo ele, ao ouvir o chamado para ir a Uritiru. Tudo seria muito mais fácil se ele houvesse ficado para trás. Sadeias gesticulou para que alguns dos seus soldados seguissem por uma bifurcação do corredor cavernoso. Sua esposa e algumas das escribas foram para o outro lado, seguidas por 2 soldados. Adolin assistiu por um momento enquanto o próprio grão-príncipe levantava uma lanterna, inspecionando uma pintura desbotada na parede. Uma pintura fantasiosa, com animais da mitologia. Ele reconheceu alguns das histórias de Ninar, como uma enorme criatura semelhante a um vison com uma juba ao redor e atrás da cabeça. Qual era mesmo o nome? Adolin virou-se para ir embora, mas sua bota raspou na pedra. Sadeias girou, levantando a lanterna. Ah, Príncipe Adolin. Ele usava roupas brancas, que não combinavam com sua compleição, a cor pálida fazia com que seu rosto corado parecesse sanguinolento em comparação. Sadeias, disse Adolin, voltando. Não sabia que havia chegado. Homem tormentoso. Ele havia ignorado seu pai por meses, e agora havia decidido obedecer? O grão-príncipe caminhou tranquilamente pelo corredor, passando por Adolin. Este lugar é notável, deveras notável. Então reconhece que meu pai estava certo. Que as visões dele são verdadeiras. Os esvaziadores voltaram, e você bancou o tolo. Reconheço que seu pai é mais determinado do que eu temia, replicou Sadeias. Um plano notável. Entrar em contato com os parchindianos, fazer esse acordo com eles. Ouvi falar que foi um espetáculo e tanto. Certamente convenceu Aladar. Não é possível que você ache que foi tudo um espetáculo. Ah, faça-me o favor. Você nega que há um parchindiano entre sua própria guarda? Não é conveniente que esses novos radiantes incluam o chefe da guarda de Dalinar e a sua própria noiva? Sadeias sorriu, e Adolin viu a verdade. Não, ele não acreditava nisso. Mas aquela era a mentira que iria contar. Iria recomeçar com os rumores, tentando minar Dalinar. Por quê? Questionou Adolin, se aproximando dele. Por que você é assim, Sadeias? Por que precisa acontecer? Respondeu Sadeias, suspirando. Um exército não pode ter 2 generais, filho. Seu pai e eu somos 2 velhos espinhas brancas que querem o mesmo reino. É ele ou eu. Já estávamos apontados para este caminho desde que Gavilar morreu. Não precisa ser assim. Precisa. Seu pai nunca confiará em mim novamente, Adolin, e você sabe disso. O rosto de Sadeias assumiu uma expressão sombria. Eu vou tomar isso dele. Esta cidade, essas descobertas. Foi só um contratempo. Adolin hesitou por um momento, encarando Sadeias, então algo finalmente se rompeu. Já chega. Adolin agarrou Sadeias pela garganta com a mão ilesa, batendo o grão-príncipe contra a parede. Parte dele achou graça do ar absolutamente chocado no rosto de Sadeias, a parte muito pequena que não estava completamente, totalmente e irrevogavelmente enfurecida. Ele apertou e sufocou um pedido de ajuda enquanto prendia Sadeias contra a parede, agarrando o braço do homem com o próprio. Mas Sadeias era um soldado treinado. Ele tentou se livrar da pegada, agarrando o braço de Adolin e torcendo. Adolin manteve a pegada, mas perdeu o equilíbrio. Os 2 caíram de maneira caótica, rolando e se contorcendo. Não havia ali a intensidade calculada dos duelos, ou mesmo a luta metódica do campo de batalha. Eram 2 homens suados e tensos, os 2 à beira do pânico. Adolin era mais jovem, mas ainda estava machucado pela luta com o assassino de branco. Conseguiu ficar por cima e, enquanto Sadeias se esforçava para gritar, Adolin bateu a cabeça do homem contra o chão de pedra para atordoá-lo.
Com a respiração arquejante, Adolin pegou sua faca de cinto e golpeou na direção do rosto de Sadeias, mas o homem conseguiu levantar as mãos para agarrar seu pulso. Adolin grunhiu, forçando a aproximação da faca, que segurava com a mão esquerda. Ele juntou a mão direita ao esforço, o pulso queimando de dor, enquanto se apoiava na guarda da lâmina. Suor salpicava a testa de Sadeias, a ponta da faca tocando a base da sua narina esquerda. Meu pai acha que eu sou um homem melhor do que ele, grunhiu Adolin, o suor pingando do seu nariz pela lâmina da faca. Ele fez mais força e sentiu a pegada de Sadeias enfraquecer. Infelizmente para você, ele está errado. Sadeias gemeu. Com um impulso, Adolin forçou a lâmina além do nariz de Sadeias na direção do seu globo ocular, perfurando o olho como uma fruta madura, e a enterrou até atingir o cérebro. Sadeias estremeceu por um momento, o sangue se acumulando ao redor da lâmina enquanto Adolin a torcia, só para garantir. Um segundo depois, uma espada fractal apareceu ao lado de Sadeias, a espada fractal do seu pai. Sadeias estava morto. Adolin cambaleou para trás a fim de não sujar sua roupa de sangue, muito embora seus punhos já estivessem manchados. Raios! Ele havia mesmo feito aquilo? Acabou de assassinar um grão-príncipe? Atordoado, ele fitou a arma. Nenhum dos dois havia invocado sua espada durante a luta. As armas podiam valer uma fortuna, mas eram menos úteis do que uma pedra em um combate corpo a corpo. Quando seus pensamentos clarearam, Adolin pegou a arma e se afastou, cambaleando. Ele jogou a espada por uma janela, deixando-a cair em um dos afloramentos semelhantes a canteiros na varanda abaixo. Talvez ficasse segura lá. Depois disso, ele teve a presença de espírito de cortar os punhos da própria camisa, remover a marca de giz da parede ao raspá-la com sua própria espada e se afastar o máximo possível antes de encontrar uma das suas equipes de exploração e fingir que esteve por aquela área o tempo todo. Dalinar finalmente decifrou o mecanismo da tranca, então empurrou a porta de metal no final da escadaria. A porta ficava no teto, e os degraus subiam direto até ela. A portinhola recusou-se a abrir, apesar de estar destrancada. Ele havia lubrificado as peças. Por que não se movia? Crane, naturalmente, pensou. Ele invocou sua espada fractal e fez uma série de cortes rápidos ao redor da portinhola. Então, com certo esforço, foi capaz de abri-la. O velho alçapão abriu-se para cima e deixou que ele alcançasse o topo da cidade-torre. Ele sorriu, subindo até o teto. 5 dias de exploração haviam levado Adolin e Navani para as profundezas da cidade-torre. Dalinar, contudo, fora atraído ao topo. Para uma torre tão enorme, o teto era na verdade relativamente pequeno, e nem estava tão incrustado com creme. Ali tão alto provavelmente caía menos chuva durante as grantormentas, e todo mundo sabia que creme era mais espesso no leste do que no oeste. Raios, o lugar era alto. Seus ouvidos haviam estalado várias vezes enquanto subia até o topo, usando o elevador fabrial que Navani havia descoberto. Ela falou em contrapesos e gemas siamesas, parecendo impressionada com a tecnologia dos antigos. Tudo o que ele sabia era que a descoberta dela havia evitado que subisse algumas centenas de escadarias. Dalinar foi até a beirada e olhou para baixo. Abaixo, cada círculo da torre se expandia um pouco mais do que o círculo acima dele. Shallan está certa. São jardins. Cada círculo externo é dedicado a plantar comida. Ele não sabia por que a face oriental da torre era reta e íngreme, voltada para a origem. Não havia varandas daquele lado. Ele se inclinou para fora. Ao longe, tão abaixo a ponto de deixá-lo com vertigem, identificou os 10 pilares que continham os sacroportais. O das planícies quebradas cintilou e um grande grupo apareceu nele, portavam a bandeira de Ratton. Com os mapas que as eruditas haviam enviado, Ratton e os outros só precisaram de uma semana de marcha rápida para alcançar o sacroportal. Quando o exército de Dalinar havia cruzado aquela distância, foi de modo muito cauteloso, atento aos ataques dos Parchindianos. Agora, vendo os pilares daquela perspectiva, ele reconheceu que havia um deles em Kholinar. Ele formava a plataforma na qual o palácio e o templo real haviam sido construídos.
Shallan suspeitava que Jasna havia tentado abrir o sacroportal de lá. As anotações da mulher diziam que os sacroportais de cada uma das cidades estavam bem trancados. Só aquele nas planícies quebradas fora deixado aberto. Shallan esperava descobrir como usar os outros, muito embora seus testes agora mostrassem que estavam trancados, de algum modo. Se ela conseguisse botá-los para funcionar, o mundo se tornaria um lugar muito, muito menor partindo do princípio de que alguma parte desse mundo sobrevivesse. Dalinar virou-se e olhou para cima, fitando o céu. Respirou fundo. Por isso que veio até o topo. Você enviou aquela tempestade para nos destruir. Gritou ele para as nuvens. Mandou-a para encobrir o que Shallan e Kaladin estavam se tornando. Você tentou acabar com tudo antes que pudesse começar. Silêncio. Por que me enviou as visões e me disse para me preparar? Gritou Dalinar. E então tentou nos destruir quando demos ouvidos a elas? Era minha obrigação enviar as visões quando a hora chegasse. O Todo-Poderoso assim me ordenou. Eu não podia desobedecê-lo, assim como não posso me recusar a soprar os ventos. Dalinar respirou fundo. O pai das tempestades havia respondido. Abençoadamente, ele havia respondido. As visões eram dele, então, e você foi o veículo para escolher quem as receberia? Sim. Por que me escolheu? Não importa. Você foi lento demais. Você falhou. A tempestade eterna chegou, e os esprenos do inimigo vieram habitar os antigos. Acabou. Você perdeu. Você disse que era um fragmento do Todo-Poderoso. Eu sou o espreno dele, se pode dizer. Não a alma. Eu sou a memória que os homens criam para ele, agora que ele se foi. A personificação das tempestades e do divino. Não sou um deus. Mas sou a sombra de um. Vou aceitar o que tiver. Ele queria que eu encontrasse você, mas sua raça só trouxe morte para a minha. O que você sabe sobre essa tempestade que os Parshendianos liberaram no mundo? A tempestade eterna. É uma coisa nova, mas sua criação é antiga. Ela está rodando o mundo agora e leva consigo os esprenos dele. Qualquer um do povo antigo que ela tocar irá assumir suas novas formas. Esvaziadores. É um dos nomes deles. Essa tempestade eterna virá novamente, com certeza? Regularmente, como as grandes tormentas, embora com menos frequência. Vocês estão condenados. E vai transformar os Parchemanos. Não há maneira de detê-la? Não. Dalinar fechou os olhos. Era como ele temia. Seu exército havia derrotado os Parshendianos, sim, mas eles eram apenas uma fração do que estava por vir. Logo enfrentaria centenas de milhares deles. As outras terras não lhe davam ouvidos. Havia conseguido falar, via telepena, com o imperador de Azir em pessoa, um novo imperador, já que Suzette havia visitado o último. Não houve guerra de sucessão em Azir, naturalmente, tais coisas exigiam uma papelada grande demais. O novo imperador havia convidado Dalinar para uma visita, mas obviamente considerou suas palavras delírios. Dalinar não compreendeu que os rumores da sua loucura haviam chegado tão longe. Mesmo sem isso, contudo, suspeitava que seus avisos teriam sido ignorados, já que as coisas que falava eram insanas. Uma tempestade que soprava na direção errada? Parchemanos se transformando em esvaziadores? Só Taravangian de Kharbranti agora, aparentemente, de Jaqueved, parecia disposto a ouvir. Que os arautos abençoassem aquele homem, com sorte, ele levaria alguma paz para aquela terra torturada. Dalinar havia pedido mais informações sobre como ele havia obtido o trono. Os relatos iniciais indicavam que ele chegou ao posto inesperadamente, por acaso. Mas o cargo era recente demais, e Jaqueved estava arruinada demais, para que ele pudesse fazer muito. Além disso, havia súbitos e inesperados relatórios, chegando via telepena, de revoltas em Kholinar. Ainda não possuía respostas claras sobre isso. E que história era aquela que ouviu de uma praga em Lago Puro? Raios, que bagunça tudo se tornou. Ele teria que fazer algo em relação a isso. A tudo isso. Dalinar olhou novamente para o céu.
Fui ordenado a refundar os Cavaleiros Radiantes. Preciso fazer parte deles, se pretendo liderá-los. Trovão distante ecoou pelos céus, embora não houvesse nuvens. Vida antes da morte! Gritou Dalinar. Força antes da fraqueza. Jornada antes do destino. Eu sou o fragmento do próprio Todo-Poderoso, disse a voz, soando zangada. Eu sou o pai das tempestades. Não me permitirei ser vinculado de modo a morrer. Eu preciso de você, replicou Dalinar. Apesar do que fez. O carregador de pontes me falou sobre fazer votos, e sobre como de cada ordem de cavaleiros era diferente. O primeiro ideal é o mesmo. Depois disso, cada ordem é única, exigindo palavras diferentes. O trovão estrondou. Soou como um desafio. Dalinar agora sabia interpretar o trovão? Aquela era uma jogada perigosa. Estava confrontando algo primordial, algo incognoscível. Algo que havia ativamente tentado assassinar a ele e a todo o seu exército. Felizmente, eu conheço o segundo juramento que devo fazer, disse Dalinar. Não preciso que me digam. Eu vou unir em vez de dividir, pai das tempestades. Eu vou juntar os homens. O trovão silenciou. Dalinar estava sozinho, olhando para o céu, esperando. Muito bem, disse o pai das tempestades finalmente. Essas palavras foram aceitas. Dalinar sorriu. Não serei uma simples espada para você, alertou o pai das tempestades. Não virei quando você chamar, e vai ter que se livrar dessa monstruosidade que carrega. Você será um radiante sem fractais. Será como deve ser, disse Dalinar, invocando sua espada fractal. Assim que ela apareceu, gritos soaram na sua cabeça. Ele deixou cair a arma como se fosse uma enguia que houvesse tentado mordê-lo. Os gritos desapareceram imediatamente. A espada retiniu ao cair no chão. Desconectar-se de uma espada fractal supostamente era um processo difícil, que exigia concentração e um toque em sua pedra. Mas aquela ali se separou dele em um instante. Deu para sentir. Qual foi o significado da última visão que recebi? Disse Dalinar. A dessa manhã, que veio sem uma grande tormenta. Nenhuma visão foi enviada esta manhã. Foi, sim. Eu vi luz e calor. Um simples sonho. Não veio de mim nem dos deuses. Curioso. Dalinar poderia jurar que a sensação era a mesma das visões, se não mais forte. Vá, vinculador, disse o pai das tempestades. Lidere seu povo moribundo para o fracasso. Odium destruiu o próprio Todo-Poderoso. Você não é nada para ele. O Todo-Poderoso era passível de morrer, disse Dalinar. Se isso é verdade, então esse Odium também é. Descobrirei uma maneira de fazer isso. As visões mencionavam um desafio, um campeão. Você sabe algo a respeito? O céu não deu resposta além de um simples trovão. Bem, haveria tempo para mais perguntas depois. Dalinar desceu do topo de Uritiru e adentrou novamente a escadaria. Os degraus levavam a uma sala que envolvia quase todo o andar superior da cidade-torre e brilhava com a luz que atravessava as janelas de vidro. Vidro sem molduras ou suportes, alguns voltados para leste. Como havia sobrevivido a grandes tormentas, Dalinar não sabia, muito embora alguns lugares estivessem marcados por linhas de crem. 10 pilares baixos cercavam a sala, com outro no centro. E então? Indagou Kaladin, voltando-se da inspeção que fazia de um deles. Shallan contornou outro pilar, ela parecia muito menos exausta do que quando haviam chegado à cidade. Embora os dias ali em Uritiru houvessem sido frenéticos. Algumas boas noites de sono haviam feito bem a todos eles. Em resposta à pergunta, Dalinar pegou uma esfera do bolso e a segurou. Então sugou a luz das tempestades. Ele sabia o que esperar, a sensação de uma tempestade rugindo dentro dele, como tanto Kaladin quanto Shallan haviam descrito. Ela o impulsionava a agir, a se mover, a não ficar parado. Não era, contudo,
parecido com a euforia de batalha, que era o que Dalinar havia antecipado. Sentiu suas feridas se curando de uma maneira familiar. Achava que já havia feito aquilo antes. No campo de batalha? Seu braço estava bem agora, e o corte no flanco mal doía. É muito injusto que o senhor tenha conseguido fazer isso na primeira tentativa, observou Kaladin. Me levou uma eternidade. Fui instruído, disse Dalinar, caminhando pela sala e guardando a esfera. O pai das tempestades me chamou de Vinculador. Esse era o nome de uma das ordens, disse Shallan, pousando os dedos em um dos pilares. Então somos 3. Corredor dos Ventos. Vinculador. Teceluz. 4. Disse uma voz das sombras da escadaria. Renarin adentrou a sala iluminada, olhou para eles, depois recuou. Filho? Disse Dalinar. Renarin permaneceu nas sombras, olhando para baixo. Sem óculos. Sussurrou Dalinar. Você deixou de usá-los. Pensei que estivesse tentando parecer um guerreiro, mas não. A luz das tempestades curou seus olhos. Renarin assentiu. E a espada fractal, disse Dalinar, se aproximando e pousando a mão no ombro do filho. Você ouvia gritos. Foi isso que aconteceu na arena. Não conseguiu lutar devido aos gritos na sua cabeça por invocar a espada. Por quê? Por que não disse nada? Pensei que o problema fosse eu, sussurrou Renarin. Minha mente. Mas Gliss diz. Renarin piscou. Sentinela da Verdade. Sentinela da Verdade? Repetiu Kaladin, olhando para Shallan. Ela balançou a cabeça. Eu caminho pelos ventos. Ela tece luz. O luminobre Dalinar forja vínculos. O que você faz? Renarin encontrou o olhar de Kaladin, do outro lado da sala. Eu vejo. 4 ordens, disse Dalinar, apertando o ombro de Renarin com orgulho. Raios, o rapaz estava tremendo. O que o deixava tão preocupado? Dalinar se voltou para os outros. As outras ordens também devem estar voltando. Precisamos descobrir os escolhidos pelos Esprenos. E rápido, pois a tempestade eterna está vindo, e é pior do que temíamos. Como? Quis saber Shallan. Ela vai mudar os Parchamanos, disse Dalinar. O pai das tempestades confirmou. Quando aquela tempestade chega, também traz de volta os esvaziadores. Da nação, disse Kaladin. Preciso voltar a Letikar, a Larpetra. Ele partiu a passos largos para a saída. Soldado? Chamou Dalinar. Eu fiz o que pude para avisar nosso povo. Meus pais estão lá, disse Kaladin. E o senhor da cidade de lá tem Parchamanos. Estou indo. Como? Perguntou Shallan. Vai voar por toda a distância? Vou cair. Mas sim. Ele fez uma pausa na porta. De quanta luz vai precisar, filho? Indagou Dalinar. Eu não sei, admitiu Kaladin. Provavelmente de muita. Shallan olhou para Dalinar. Eles não tinham luz das tempestades sobrando. Embora as pessoas dos acampamentos de guerra houvessem trazido esferas recarregadas, ativar o sacroportal consumia muita luz das tempestades, dependendo de quantas pessoas eram transportadas. Acender as lâmpadas na sala no centro do sacroportal era apenas a quantidade mínima necessária para iniciar o dispositivo. Transportar muitas pessoas também esgotava parcialmente as gemas infundidas que elas traziam. Vou lhe dar o que puder, rapaz, disse Dalinar. Vá com minha bênção. Talvez haja o bastante para você ir até a capital depois, e ajudar as pessoas lá. Kaladin assentiu. Vou preparar uma bolsa. Preciso sair em até 1 hora. Ele mergulhou da sala para a escadaria abaixo. Dalinar sugou mais luz das tempestades e sentiu a última das suas feridas se remendar. Era uma habilidade fácil de se acostumar. Ele enviou Renarin para falar com o rei e requisitar alguns brons de esmeralda que Kaladin pudesse usar durante a viagem. Elhokar finalmente chegou, na companhia de um grupo de Erdasianos, inesperadamente.
Um deles alegava que seu nome precisava ser acrescentado às listas dos reis aletianos. Renarin saiu animado para obedecer à ordem. Ele parecia querer alguma tarefa. Ele é um dos cavaleiros radiantes, pensou Dalinar, vendo-o partir. Provavelmente é melhor parar de usá-lo como mensageiro. Raios! Estava realmente acontecendo. Shallan havia caminhado até as janelas. Dalinar foi até ela. Era a face oriental da torre, a borda plana que olhava diretamente para a origem. Kaladin só terá tempo de salvar uns poucos, disse Shallan. Se tanto. Somos 4, lume nobre. Só 4 contra uma tempestade cheia de destruição. É o que é. Tantos vão morrer. E salvaremos aqueles que pudermos, disse Dalinar, voltando-se para ela. Vida antes da morte, radiante. Essa é a tarefa que juramos cumprir. Ela estreitou os lábios, ainda olhando para leste, mas assentiu. Vida antes da morte, radiante. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.